Convosco, José Nuno Martins, um mestre. Ainda bem que eu escrevi aqui qualquer coisa, porque eu fiquei pasmado com o que eu vi. Com a tua voz, que a tua voz também acorda, é como a do João ou como a do António. Acordam coisas muito profundas. Isto, somos amigos há muitos anos e é um turbilhão de coisas que passa. Bom, eu queria agradecer em primeiro lugar a companhia de todos os que vieram. E hoje isto é queria que soubessem, pelo que já ouviram do Zé Jorge e do Adelino acerca do Igreja Cairo, é uma ocasião muito importante e muito simbólica e muito significativa para mim. Claro que me surpreendeu, ninguém espera por prémios, todos, até mesmo aqueles que já foram premiados, por maioria de razão, sabem que o melhor prémio que um comunicador tem é ter acesso a poder exercer o seu munus, o seu trabalho, e a gente poder fazer com paixão e com rigor, em primeiro lugar, depois a paixão, a dedicação, o esforço e o entusiasmo, aquilo que sabe fazer ou que tem ensejo de fazer, já é um galardão máximo que se pode ter todos os dias, todas as semanas, de vez em quando se faz. Porque o momento em que se preparam as coisas é tão bom, é um momento interior, eu fico inaturável. E a minha família sabe que eu fico inaturável quando estou numa fase em que preciso estar concentrado a fazer pesquisas, a ouvir, a reouvir, 1000 vezes a mesma coisa que me surpreendeu e que me leva a escrever sobre isso. Para poder depois estar à vontade a comunicar. Normalmente eu escrevo tudo aquilo que digo. Devo confessar que não sou muito de grandes improvisos. O melhor improviso, como dizia o Bobo, que era um tontinho, mas era um grande artista, pá. O melhor improviso era aquele que se fazia a 14 mãos, com ele e mais 6 tipos que escreviam os improvisos dele. Ele dizia, no dia em que recebeu o Oscar, disse isto em público, tive essa grandeza. Normalmente os artistas são mesmo grandes. Gosto da gente de os ver sorrir, buçalmente ou não. Têm sempre coisas que os diferenciam das pessoas comuns. E ele é um grande artista, Bob Hope. Depois eu fiquei... este prémio é muito importante para mim, porque eu também vou fazer aqui outra confissão. Quando a direção da Sociedade Portuguesa de Autores, que me acompanha como uma confidente, a própria Sociedade Portuguesa de Autores, há 47 anos, salvo erro, quando a direção instituiu este prémio, Zé Jorge, eu fiquei uma tarde a pensar nisso. Uma tarde, uma noite, fiquei muito tempo a pensar no Igreja Cairo, porque houve um momento especial da minha vida, era muito difícil, bem, era mais fácil também por outras razões, mas era muito difícil produzir com qualidade, numa altura em que não havia bons equipamentos de som, nem tão pouco de iluminação, em que as salas não tinham condições nenhumas, tirando o Coliseu do Porto, que é uma das salas mais bonitas do mundo, a meu ver, e mais apropriadas para o espetáculo de música popular, onde, por exemplo, não se pode fazer ópera, mas porque não é adequada à sala, mas é uma sala das mais bonitas do mundo, com um equilíbrio parecida com o anfiteatro da Orquestra Sinfónica de Chicago, muito semelhante. E que é uma sala realmente lindíssima. Mas, tirando essa sala, em Portugal inteiro, antes daquela reforma que o Carrilho fez com os teatros, era muito difícil, a gente tinha medo de ligar o equipamento para os músicos que vinham de fora. Eu tinha o pânico, estive meses a convencer-me a mim mesmo que ele não me iria dizer que não. Refiro-me ao Serge Reggiani, que foi dos contratos mais difíceis
que eu consegui demover o assistente dele, o manager dele, a vir. E eu estava em pânico, porque a música do Reggiani era uma novidade para os portugueses, ao vivo. Claro que muita gente o conhecia, mas era uma novidade, aquela renda, aquilo é uma renda. E, portanto, aquilo tinha que ter condições que eu sabia de antemão que não tínhamos em Portugal para fazer. Ouvir o Caetano Veloso no Coliseu, na altura em que ele veio, a seguir ao Zip Zip, foi a primeira vez que veio connosco ao Coliseu. Portanto, eram momentos de receio. E eu invocava Igreja Esqueiro. Como é que ele resolvia este problema? O Igreja Esqueiro era, nessa altura então, ainda estava fresca a memória, eu vi-o uma vez com o nosso avô, Zé Filipe, o nosso avô, fui vê-lo com o nosso avô, sozinho com ele, ao Cinema Éden, nos Companheiros da Alegria. Ele levou-me, já muito velhinho, levou-me, o emblema de diamantes do Benfica ao peito. Era um sócio muito baixo uma numeração de sócio muito baixa do Benfica nessa altura. Portanto, eu devia ter uns 12 anos, não menos, uns 8, 9 anos, quando ele me levou. Fomos a pé da Travessa dos Bacalhoeiros até ao Cinema Éden para ver o Igreja Esqueiro, que ele conhecia do Benfica. E aquilo, com aquela idade, tanto 8, 9 anos, ter visto aquilo, aquela organização, aquilo tudo a bombar, como agora se diz, uma orquestra, os atores muito engraçados, a publicidade cantada ao vivo, lá na Rua da Vitória. Esse não fazia parte, porque não era dos clientes dele, mas as massas âncora, ou as massas nacional, são coisas que eu nunca mais esqueci. Aquilo ficou-me, bateu-me cá dentro, e eu então, quando me via aflito, lembrava uma vez que a Simone teve uma falha na voz, e foi o professor Roá que a curou de um dia para o outro, com a ajuda de um capitão, de um comandante da TAP, que trouxe a injeção de eucalipto de Madrid, e tivemos que anular a estreia, e passar a estreia para ir daí a 2 dias, e a crescer aos 8 dias de espetáculo que estavam vendidos, completamente esgotados, a crescer mais 2 dias foi uma atrapalhada. E eu voltei a invocar como é que você fazia isto? Telefonei-lhe, dessa vez telefonei-lhe. Foi a forma de o convidar, porque tínhamos esquecido de o convidar, ainda tinha o camarote, o último camarote livre, portanto convidei e ele foi ver esse espetáculo e conhecer a Simone. E eu fiquei muito aflito, porque quando eu fiquei tão aflito que não consegui entrar no palco para anunciar que o espetáculo estava anulado porque a cantora não tinha voz. Lembras-te? Estavas lá. Foi muito difícil. E eu, se eu tiver que anular o espetáculo, como é que eu faço, Francisco? Ele disse, anulas. Eu disse-lhe, vá-se lixar, e desliguei-lhe o telefone. Depois pedi desculpa. Não me resolveu a questão, mas era uma referência permanente. Eu fiquei muito feliz, fiquei sem palavras cá comigo, com as minhas coisas interiores, e achei que foi uma coisa fantástica. É uma grande homenagem à rádio, à comunicação em geral, porque, como tu dizias, ele tinha uma capacidade criativa absolutamente invulgar. Era espectro total, da classe D menos até a classe A mais. Há classes na sociedade, há status, como eles dizem, os marketeers. De D a A estava tudo à cata, e a ouvir, à hora dos programas dele, a ouvir o Igreja Esqueiro. Era espectro total. Aquilo era um fenómeno extraordinário. Fosse em Vila Velha de Ródão ou fosse na Lapa, em Lisboa, toda a gente ouvia. Era como as novelas. Parecido com aquilo só o António Sala, uns anos depois.
Ok? Era ou não era? Essa capacidade. O plus dele, como dizia o Zé Jorge há pouco, era a capacidade de gestão artística. Antes do frontline, há o back-office, há o que está por trás, o que a gente não vê nem ouve. E ele tinha essa teatrice, era preciso ser teatreiro para fazer isso, negociar com os artistas, com as personalidades da cultura, que depois de ele fazer 200 entrevistas,
Então Zé Nuno, estou aqui. Já não via bem, mas ia ouvir o Benfica ganhar. Isto é uma coisa extraordinária. A graça dele. Eu até lhe achava graça à teatrice que ele tinha, também com a gente conversava. E o António também lhe achava graça à teatrice. Era uma pessoa extraordinária. Portanto, obrigado por poder ficar ligado convosco, que vocês sim merecem, à figura do Igrejesqueiro e à SPA. Isto já é uma doença de muitos anos. Muito obrigado. Muito obrigado.